E aí, filho, tranquilo? A aula de hoje será sobre regra de 3 simples. Vou falar sobre grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e como diferenciá-las. Vou também ensinar a como resolver problemas de regra de 3 simples. Aproveite, se inscreva para ajudar o canal a crescer e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre as novas aulas. Vamos lá? Bom, filho, regra de 3 simples. Qual que é a definição? É um método, é uma ferramenta que nós usamos para resolver algumas atividades que envolvam grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Mas o que são as grandezas? As grandezas são os personagens da atividade, são os personagens do seu problema, certo? Vou dar um exemplo aqui simples. Quantidade de quilos de farinha de trigo que produz uma determinada quantidade de pãezinhos, certo? Bom, outro exemplo, quantidade de tijolos, né, que eu compro e a quantidade de metros de muro que eu possa construir, certo? Bom, exemplificado que se trata grandezas, vamos esclarecer. Na regra de 3 simples, eu vou ter 4 valores, certo? 2 no primeiro cenário, envolvendo 1 para cada grandeza, e 2 para o segundo cenário, envolvendo 1 para cada grandeza. Destes 4 valores, 3 a atividade, o problema, de uma certa forma, vai te dar ela, de forma explícita ou implícita, depende do grau de dificuldade da questão, tá bom? E o quarto valor, o elemento que vai estar faltando, é o que você tem que descobrir, é o objetivo da atividade, ok? Vamos então, no próximo slide, ver como você faz isso, ok? Filho, nesse slide, vamos agora aprender a diferenciar grandezas diretamente proporcionais de grandezas inversamente proporcionais, certo? Grandezas diretamente proporcionais, ou GDP, são grandezas que aumentam de forma simultânea, ou seja, quando eu aumento uma determinada grandeza, a outra grandeza também vai aumentar. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, quando eu diminuo uma grandeza, a outra também vai ser reduzida, certo? Sempre de forma proporcional. Então vamos dizer assim, se eu dobrei uma determinada grandeza, por exemplo, quantidade de tijolos, eu tenho que dobrar a quantidade de muro construído, certo? Bom, grandezas inversamente proporcionais, certo? Bom, grandezas inversamente proporcionais, como o nome está falando, é o inverso. Ou seja, se eu aumento uma grandeza, se eu dobro uma grandeza, certo? Eu tenho que dividir por 2 a outra grandeza, certo? Então, se eu triplico uma grandeza, eu tenho que pegar outra grandeza e dividir por 3. Então, isto vai fazer com que elas sejam inversamente proporcionais. Então vamos dar um breve recordado aqui. Diretamente proporcional. Se eu multiplicar as duas grandezas pelo mesmo valor, ou se eu dividir as duas grandezas pelo mesmo valor. Combinado? Inversamente proporcional. Se eu multiplico uma grandeza por um valor, eu tenho que dividir a outra grandeza pelo mesmo valor. Combinado? Vamos dar um exemplo aqui de grandezas GDP. Por exemplo, vamos dizer aqui, muro, certo? E tijolos. Podemos dizer também farinha de trigo / pães. Podemos dizer tecidos, metros de tecidos, e quantidade de peças de roupas, certo? Roupas. Outro exemplo que a gente pode dizer é suco concentrado, concentrado, tá certo, né? E suco diluído, né? Ok?
Acho que já deu para dar esclarecido. Agora vamos ver a GIP. Por exemplo, velocidade e tempo de percurso. Quanto mais rápido você andar, mais rápido você vai chegar. Então, menos tempo. O mais rápido significa menos tempo, certo? Bom, uma outra atividade aqui inversamente proporcional. Geralmente, certo? Pessoas, seja homens, né, mulheres, e alguma atividade, certo? Pessoas e tempo. Então, sempre pessoas e tempo vão ser inversamente proporcionais. Máquinas e tempo, né? Ou seja, se eu tenho uma máquina, eu faço o serviço em 1 hora. Se eu tiver 2 máquinas, eu vou fazer mais rápido, né? Pensa sua mãe em casa. Se ela tem uma máquina de lavar roupa, ela vai lavar toda a roupa da família em um determinado tempo, certo? Se ela tiver 2 máquinas, não precisa ter, né? Mas é só um exemplo hipotético. Se ela tiver 2 máquinas, ela vai fazer o tempo mais rápido, certo? Para isso você pode pensar, por exemplo, uma lavanderia. Uma lavanderia ela tem 10 máquinas de lavar roupa, então ela consegue lavar toda a roupa que trazem para ela em 4 horas. Se ela tiver 20 máquinas de lavar roupa, ela vai conseguir fazer na metade do tempo. Então eu dobrei a quantidade de máquinas e diminui o tempo ao meio. Isso é GIP, ok? Então tá, vamos para o próximo slide que a gente vai ver mais algumas curiosidades. Bom, agora vamos para um passo a passo de como utilizar a regra de 3 simples, certo? Primeiro passo, você constrói uma tabela simples, como eu coloquei aí embaixo, certo? Não precisa ser nada sofisticado, apenas alguns tracejados para que você possa organizar as informações, tá certo? Primeiro, construa a tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência, certo? O que ele está querendo dizer? Que eu vou colocar as grandezas aqui nas colunas e os dados vão ser aqui nas linhas, os eventos, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a farinha de trigo. Farinha de trigo. E do lado de cá eu vou colocar a quantidade de pães que eu produzo, certo? Então, por exemplo, no primeiro exemplo, se ele falou que com 10 quilos de farinha de trigo, certo? 10 quilos de farinha de trigo, eu vou colocar aqui, 10 quilos de farinha de trigo. Eu produzo 200 pães, certo? Aí ele vai te perguntar, com 20 farinhas de trigo, você vai produzir quantos pães? Aí você coloca aqui uma letra, uma variável, certo? Bom, isso foi a atividade. Aí o que você tem que fazer agora é identificar, certo? Se as grandezas, quem são as grandezas? Os personagens, farinha de trigo e pães, são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui vai um macete agora. Muita atenção nisso, tá? Até agora é tudo meio repetido, tudo que você já pode ter ouvido falar, mas aqui tem um macete que eu aprendi quando eu estava estudando e que de uma vez por toda resolveu o meu problema de interpretação para dizer se uma grandeza era diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Independente do que a atividade te falar, do que te for enunciado, você sempre faça esta pergunta. Se eu aumentar a minha quantidade de farinha de trigo, eu vou produzir mais ou menos pães? Então presta atenção, vou fazer de novo. Se eu aumentar a minha farinha de trigo, a farinha de trigo é a primeira grandeza, ok? Certo? É a grandeza que ele te deu os 2 dados. Então você faz a primeira grandeza. Se eu aumentar a minha quantidade de primeira grandeza aqui, certo? Eu vou aumentar ou diminuir a minha segunda grandeza, certo? Então, aí você usa a sua lógica. Se você tem mais farinha de trigo, é óbvio que você vai produzir mais pães, certo? Isso é lógico. Então,
você tem que pensar nisso. Se eu tenho mais farinha de trigo, eu consigo produzir mais pães. Pensa você na sua casa. Se a sua mãe tem uma determinada quantidade de farinha de trigo, ela vai produzir um bolo. Vou dar um exemplo. Ela tem 500 gramas de farinha de trigo, ela vai conseguir produzir uma forma de bolo, uma fornada, certo? Se ela tiver o dobro do 1 kg de farinha de trigo, ela vai conseguir produzir 2 bolos, 2 formas de bolo, certo? Combinado? Então, automaticamente você conclui que isso aqui ela é o quê? Diretamente proporcional. Combinado? Então, como é que você faz diretamente proporcional? Você faz o esquema da setinha, tá? Deixa eu mudar aqui a caneta aqui para ficar mais legal para você. A seta sua sempre aponta, certo? Para a letra que você quer encontrar, para a variável. E se for diretamente proporcional, você pega outra grandeza e faz no mesmo esquema. Isso aqui é extremamente importante, em especial quando nós estivermos em regra de 3 composta, tá? Você identificar que esta grandeza aqui é diretamente proporcional a essa aqui. E como é que eu indico isso? Colocando a seta para o mesmo sentido. Tanto faz se é para cima ou para baixo. Geralmente eu aponto ela para onde está o que eu tenho que descobrir. Mas se vai ser para cima ou para baixo, isso é relevante. É importante que ela esteja no mesmo sentido. Por que isso? Porque aí, quando eu for montar a minha proporção, que é a minha terceira etapa, eu vou fazer da seguinte forma. Vou manter como está a estrutura, ou seja, 10 sobre 20 é igual a 200 sobre x. O que eu vou fazer aqui? Eu posso simplificar esse cara com esse cara, certo? Vai dar 1 sobre 2, concordam? E aqui vai dar 200 sobre x. Eu faço aqui o produto dos extremos pelo produto dos meios. 1 vezes x é x e 2 vezes 200 é 400, certo? Então, com 20 quilos de farinha de trigo, eu produzo 400 pães, ok? Nas atividades que vão ter nos próximos slides, nós vamos falar também de outros problemas, né, de diretamente proporcional, de casos de diretamente proporcional e outros problemas de caso inversamente proporcional, ok? Filho, agora uma atividadezinha para a gente praticar o que nós aprendemos. Vamos lá? Sabe-se que 8 pedreiros... Opa, pedreiro já é um personagem. Não me interessa a quantidade, tá, gente? Me interessa o personagem. Fazem um muro em 72 horas. Então, horas, tempo é outro personagem. Quantas horas levarão 6 pedreiros para fazer outro muro igual? Então, 8 pedreiros fizeram um muro em 72 horas. Quantas horas levarão 6 pedreiros para fazer um muro igual? Então, o muro é igual. Então, ele não é uma grandeza. Se não variou o número, não é uma grandeza. Apesar de ele ter falado de pedreiro, muro e horas, o que sofreu variação? Apenas pedreiros e horas, que é tempo. O muro é igual, veja bem, ele falou igual. Então, se ele é igual, não mudou nada. Vamos fazer aqui a tabela aqui, certo? Vamos construir a tabela aqui na lateral. Uma tabela bem simples, sem grandes intenções de fazer coisas bonitas, tá bom? Isso aqui é apenas para a gente organizar a situação. Então, o primeiro caso a primeira grandeza é pedreiros, ok? Pedreiros. E a segunda grandeza é tempo. Combinado? Beleza. Então tá, ele me deu a quantidade de pedreiros, certo? 8 pedreiros. Na segunda situação, ele me deu 6 pedreiros, certo? E o tempo? O primeiro tempo é 72 horas e o terceiro tempo, o segundo tempo, né? Do segundo evento, eu não sei, é justamente o que ele está perguntando. De cara, eu já faço o quê? Eu vou colocar a seta apontando para o meu x, certo? Vou colocar a setinha apontando para o meu x. Isso é padrão, tá? Coloquei. Agora, será que o pedreiros vai estar com a seta virada para baixo, indicar que é uma grandeza diretamente proporcional? Ou ele vai estar com a seta virada para cima, indicando que é uma grandeza inversamente proporcional?
Vamos fazer a pergunta? Se eu aumentar, atenção, a primeira pergunta é sempre aumentar. Se eu aumentar a minha quantidade de pedreiros, eu vou aumentar ou diminuir o meu tempo? Então presta atenção. Se eu tenho mais gente trabalhando na mesma coisa, eles vão terminar com mais ou com menos tempo? Com menos tempo, certo? Então é uma grandeza inversamente proporcional e eu faço como? Eu coloco a seta ao contrário, indicando que elas são indiretamente proporcionais, certo? São inversamente, não é indiretamente, perdão, tá, gente? É inversamente proporcionais, certo? Bom, vou recapitular como é que é o processo, porque isso é crucial. A atividade é pequena, o problema é simples, a conta é ridícula de fácil, porém a interpretação de texto é tudo. Sabes que 8 pedreiros fazem em 72 horas um determinado muro, de um tamanho lá que não interessa qual que é, ele não falou pra gente. Quantas horas levarão 6 pedreiros, certo? Para fazer outro muro igual. Então, um muro é igual nos dois casos, certo? Então, a única coisa que variou foi pedreiro e tempo. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Sempre, independente do número aqui, certo? Sempre a pergunta é baseada no aumentar, no mais, tá? Se eu aumentei a quantidade de pedreiros, eu vou fazer em mais ou menos tempo? Então, vou repetir a pergunta agora de uma forma genérica. Se eu aumentei a minha grandeza 1, eu vou aumentar ou diminuir a minha grandeza 2? Percebeu como é a pergunta que você tem que falar? Agora, você encaixa as suas grandezas. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu aumento ou eu diminuo o tempo? É só você usar a lógica. Se você tem mais gente fazendo a mesma atividade, vai ser feito em menos tempo, certo? Pense na sua casa. Se só você, se sua mãe te der uma tarefa, filho, filha, hoje é o seu dia de limpar a casa. Você vai demorar um determinado tempo para limpar a casa, certo? Por outro lado, se você e outra pessoa estiver fazendo o serviço, seu irmão, sua irmã, ou até sua mãe, você vai fazer em menos tempo aquele serviço. Concorda? Então as grandezas são inversamente proporcionais, elas são G e P, ok? Então quando ela for G e P, eu faço o quê? O cara que está com a seta invertida, eu vou inverter também as variáveis. 6 sobre 8 é igual a 72 sobre x, certo? Eu vou fazer aqui o processo, certo? De cara aqui eu já posso dar uma simplificada. Isso aqui vai virar 3 e 4, certo? Vou simplificar a fração aqui por 2, isso é possível, tá? E eu vou ficar com o quê? 3x, porque eu vou fazer o produto dos extremos pelo produto dos meios, é igual a 4 vezes 72. Lembre-se que aqui eu simplifiquei, então o que era 6 passou a ser 3, o que era 8 passou a ser 4. Eu simplifiquei por quanto? Dividi tanto o numerador quanto o denominador por 2, combinado? Então isso aqui vai dar 3x igual, vamos fazer aqui no cantinho, 72 por 4, 72 vezes 4, vai dar 8, certo? Ok, 8 e aqui 288, porque 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 7 é 28. Então eu tenho 288, certo? E agora eu vou pegar x igual a 288 e vou dividir por 3, combinado? Vamos fazer também a divisão aqui no cantinho? Vamos lá, 200, ficou feio esse 2, deixa eu melhorar aqui. 288 dividido por 3. Eu vou separar aqui o 28, vou botar 9, vai dar 27, sobrou 1, baixo 8, vai dar 6 aqui que é 18, né? Certo? E 0. Então eu vou fazer em 96 horas, certo?
refazendo a divisão aqui, 27 dá 1, 18, ok, não errei nada, errar é humano, a gente só precisa ter a capacidade de conferir, ok? É isso aí, filho. Vamos fazer um segundo exemplo para poder encerrar essa aula. Vamos ler esse enunciado agora, filho. Sabendo que 8 tratores realizam um trabalho em 12 dias, 6 tratores realizarão o mesmo trabalho em quanto tempo, certo? Bom, quais são as grandezas? Eu tenho tratores, trabalho e tempo, dias, certo? Porém, o trabalho é o mesmo, ele não variou, então não me importo, eu posso descartar essa grandeza, tá? Então, grandeza mesmo aqui, que variou, foi o quê? Tratores, dias, que é nosso tempo, tratores novamente, certo? E ele quer descobrir em quantos dias. Então, vou fazer aqui no cantinho uma tabela, certo? Tratores aqui, que é a minha primeira grandeza, trator, e do lado de cá, tempo, certo? Na primeira grandeza, eu tenho 8 tratores, né? Ficou parecendo um zero isso. 8 tratores, e o meu tempo é de quanto? 12 dias, ok? Beleza. E agora ele fez o que? Ele reduziu a quantidade de tratores, passou a ser 6 tratores. E ele quer saber em quanto tempo isso vai ser realizado. Então, com 8 tratores eu realizei em 12 dias, em 6 tratores eu vou realizar em quanto tempo? É o que a gente vai descobrir. Bom, o primeiro cenário que você tem que fazer é colocar a setinha virada para o X, certo? Sempre a setinha virada para o X, independente do cenário, tá bom? Aí eu te pergunto, se com 8 tratores eu faço em 12 dias, se eu aumentar a quantidade de tratores, atenção novamente, eu vou repetir a lógica, você sempre faça a pergunta de aumentar. Se eu aumentar a quantidade de trator, você vai fazer em mais ou menos tempo? Vai fazer em menos tempo. Então, se você aumenta o trator e diminui o tempo, então nós estamos falando de grandezas G e P, combinado? Isso aqui é G e P. Por quê? Porque se você aumentou uma grandeza, você diminui a outra. E na nossa atividade aqui, eu diminuo a grandeza, eu vou aumentar o meu tempo. Se eu diminuo a quantidade de tratores, eu aumento o meu tempo. Então as grandezas são inversamente. Percebe que se você pergunta aumenta, a resposta é diminui. Se você pergunta diminui, a resposta é aumenta. Então elas são inversamente proporcionais. Combinado? Feito isso aqui, feito a nossa tabela aqui, a gente monta a proporção, certo? Utilizando o critério do GIP. O critério do GIP é inverter aquilo que tem seta em direção contrária ao meu x. Então aqui vai ser 6 sobre 8. Combinado? É igual a 12 sobre x. Certo? Eu inverto apenas o lado que está com a seta diferente do x, combinado? Vou simplificar isso aqui novamente por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Eu vou ter 3x é igual a 4 vezes 12, essa aqui eu faço de cabeça, é 48, ok? 4 vezes 12 é 48. Aqui eu tenho x é igual a 48 sobre 3. Agora vamos fazer a divisãozinha aqui, certo? 48 dividido por 3, vou pegar o 4, vou botar 1 aqui, faço a subtração, dá 1, baixo 8, ponho 6, 3 vezes 6, 18, faço rápido assim porque domino a tabuada, ok? X é igual a 16, então o tempo vai ser 16 dias, ok? Beleza, filho? Espero que você tenha entendido. A aula foi essa. E qualquer coisa, qualquer problema de conceito, reveja o vídeo do início, reveja as atividades, certo? Que você vai conseguir compreender de uma vez por todas sobre regra de 3. Na descrição do vídeo tem uma lista de atividades que você pode fazer o download aí, você pode baixar, certo? Para poder praticar, tá bom? E aí, filho, conseguiu aprender matemática hoje? Então clica no gostei e também se inscreva no canal. Te encontro na próxima aula.